vamos começar nossa aula, tá bom, gente? Bom, eu gostaria de lembrar que essa aula, ela também ela tá sendo gravada e depois ela vai ser postada no YouTube. E aí eu vou repassar o link também para vocês poderem tá reassistindo, né? Para tirar suas dúvidas acerca do conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é função afim, certo? E nesse conteúdo de função afim, a gente vai iniciar estudando função afim, vendo o gráfico da função e, logicamente, ao falar do gráfico da função, a gente vai ver o que é uma função crescente e uma função decrescente, tá bom? Aguardem só um momentinho que eu tenho que olhar aqui o que tá. Me mandaram uma mensagem da gestão. Vamos lá então. Gente, estudando afim, deixando logo claro aqui para vocês uma coisa. O estudo é dessas páginas, 74, 75 e 76, certo? E a atividade recomendada, eu estou recomendando, eu não estou mandando vocês me entregarem, prestem bem atenção. É da página 77 e 78. Quando for na semana que vem, a lista das questões que eu vou pedir vai estar dentro dessas aqui, da página 77 e 78 e do que aparecer a seguir, tá bom? Então, para vocês se aplicarem ao estudo da função afim, as atividades recomendadas vão ser da página 77 e 78, mas só na semana que vem é que eu vou passar a lista de questões que eu vou cobrar, tá bom? Vamos lá então, estudando a função afim. Primeiro, a gente vai começar com a situação problema, inclusive a do livro didático de vocês, certo? Que diz assim: a água potável utilizada em propriedades rurais, de modo geral, é retirada de poços com auxílio de uma bomba d'água elétrica. Em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água que essa bomba d'água ela tem capacidade para bombear por 15 litros por minuto. Essa bomba ela é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada ao enchê-la. Está aqui a nossa bomba d'água, essa aqui. Quando o reservatório tem uma capacidade de 250 litros, o que acontece? Ela liga e aí ela enche 15 litros por minuto, né? Bom, com essas informações podemos escrever uma fórmula que permite calcular a quantidade de água contida no reservatório em função do tempo em que a bomba permanece ligada, considerando que não haja consumo de água durante esse período. Para isso, representamos por Y a quantidade de litros de água no reservatório, enquanto a bomba permanece ligada, e por X o tempo em minutos que a bomba permanece ligada, certo? Aí aqui dessa situação a gente consegue tirar que a capacidade do reservatório vai ser dado por Y, a capacidade em litros, né, d'água. E que X é a quantidade, é o tempo, X é o tempo em minutos que a bomba permanece ligada. Quando ela atinge 250 litros, ela liga. Então ela começa a encher 15 litros por minuto, ou seja, 15 litros a cada X minutos.
E aí a gente consegue concluir que a quantidade de litro de água Y, ela de dentro lá do reservatório, ela vai ser igual a 15 litros de água por minuto, né? 15 litros por minuto, X, mais o que já tinha lá dentro. Lembra que o que tinha lá dentro do reservatório é 250 litros, porque a bomba ela é ligada automaticamente quando atinge esses 250 litros, tá bom? Então a gente acaba de definir a lei de formação, que é a expressão, é a função que define a nossa situação. Y igual a 15x mais 250. Utilizando essa fórmula, vamos calcular, por exemplo, a quantidade de água no reservatório 25 minutos após a bomba entrar em funcionamento, ou seja, calcular o valor de Y para x igual a 25, certo? Bom, aí o que a gente faz? Y é igual a 15x mais 250, é a fórmula que a gente já encontrou. Y vai ser igual a 15. Como eu disse que eu queria 25 minutos, então no lugar do x eu tenho 25. Então aqui, ó, fica 15 vezes 25 mais 250. 15 vezes 25 dá 375. E aí 375 a gente soma com os 250 litros que já tinha, ou seja, em 25 minutos entraram 375 litros d'água nessa caixa, certo? Através da bomba. Aí agora esse reservatório tem quanto lá dentro? É o Y. Só eu pegar 375 e somar com 250, totalizando 625 litros, tá bom? Aí, após 25 minutos, a gente fica claro que o reservatório estará com 625 litros de água. Beleza. A gente vai dar uma passada aqui. A situação problema ainda daquela lá do gráfico. Aliás, da bomba, né? Quando a gente fala na bomba, a gente fala assim, ó, no instante zero, aqui é o tempo, aqui é um gráfico, um plano cartesiano, que vocês já sabem o que é. O eixo X representa os minutos, né, da situação anterior. E o eixo Y representa a nossa quantidade de capacidade da caixa d'água, certo? Bom, no tempo zero, a máquina está desligada. E aí, a caixa d'água está com 250 litros de água. Beleza? A cada 5 minutos, ela entra uma certa capacidade de água. Por exemplo, 5 minutos são 5 vezes 15, que dá 75. 75 somado aos 250 vai dar 325. A cada 5 minutos entram 75 litros d'água. E aí vai aumentando a capacidade. A cada 5 minutos ela vai aumentando. Certo? Percebam que o gráfico dessa função é uma linha. Todo gráfico de uma função é uma linha. A gente já viu isso anteriormente no conteúdo de funções. Só que aqui, vocês percebam que essa linha, ela é bem retinha, né? Ela é bem retinha. Esse aqui é o diferencial para você analisar uma função afim. Toda função afim, ela tem dois pontos a se observar. A sua forma algébrica, que é como ela é expressa, os números expressos, né? E como ela é de maneira gráfica. Então, a gente consegue já definir o gráfico da função afim. O gráfico da função afim, aí a gente pega da definição anterior, que eu já falei que a função ela é uma linha, e eu retornei a falar hoje aqui. Então, é uma linha que passa por todos os pontos que fazem parte da função. E a gente conclui que nessa situação aqui, essa linha ela é bem retinha. Então, por esse ponto, por esse motivo, se eu botasse aqui 30 minutos, ia ser mais ou menos aqui, ó, certo? Depois,
35 seria mais ou menos aqui. Ela iria seguir uma regularidade. E aí ela seria sempre essa reta, ela estaria sempre nessa reta. Todos os pontos estariam nessa reta. O gráfico da função afim é uma reta. O gráfico, a linha que representa a função do primeiro grau, chamada de função afim, ela é uma reta. Ela sempre será uma reta. Se tiver de outro jeito, aí tá errado. Não é função afim. Tá bom? Já não é mais função afim, é um outro tipo de função. E aí você tem que descobrir. E a gente vai ver outros tipos de linhas, né? Por exemplo, a função do segundo grau, ela segue esse sentido aqui, ó, que eu vou fazer com o laser. Ela vem assim, ó. Ela vem descendo e de repente ela sobe, como se fosse ela é uma linha, mas é uma linha curva, chamada de parábola. A gente vai ver a exponencial. A exponencial, ela vem assim, ó. No gráfico ela vem assim, crescendo, bem devagarzinho, ó. De repente ela vai crescendo exponencialmente. Muito parecido com os gráficos do Covid, por exemplo, dos números de casos de Covid, tá bom? Que no caso, nessa situação, os números de casos registrados incrementos é outro tipo, é logarítmica. Aí a logarítmica ela vem assim, ela vem devagarzinho, crescendo, 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 aí ela chega bem aqui, e a ideia dela é ela retornar, ela achatar de novo, certo? Parece uma parábola, mas não é uma parábola, certo? Porque ela vem muito baixinho, próximo do zero, mas ela nunca chega no zero, tá bom? Bom, mas vamos lá. O gráfico da função afim é uma reta. Mas isso aqui é a função afim de maneira gráfica. De maneira algébrica. Então a gente vem com a definição de função afim. Uma função afim é uma relação, lembra o que é uma relação? Entre dois conjuntos, os reais. Os dois conjuntos são reais. Então, a função f de reais em reais, que a todo número x pertencente aos primeiros reais, associa-se um número ax mais b com a e b reais. Ou seja, daqui o valor de x ele é real. Passando para cá, ele vai se associar a ax mais b também reais, que é chamado de função afim. Aí a gente diz assim, ó, x quando a gente vê isso aqui, a gente diz assim, o valor de x ele pode ser expresso por essa relação que a gente já viu anteriormente. E aí, para ficar mais interessante, mais bonitinho, a gente usa a forma algébrica da função afim. Como? A gente escreve f de x igual a ax mais b. Aí, isso aqui é a função afim, a forma algébrica dela. A gráfica a gente já viu, sempre uma reta. Aí essa função aqui eu também posso expressar desse outro formato aqui, y igual a ax mais b. Percebam que a única coisa que mudou é o y e o f de x, ou seja, f de x e y é a mesma coisa. Então, quando tiver uma questão f de x, entenda que é o y, é o eixo y do plano cartesiano. E quando tiver o y, entendam que é a função de x. Toda vez que eu substituir um valor para x, se eu tiver um valor para x, eu coloco o valor para x aqui, e eu vou encontrar um valor eu vou substituir aqui em x também. Se eu botar 1, aqui vai ser 1. E aí eu vou encontrar os meus valores para y. Toda vez que eu dou um valor para x, eu encontro um valor para y. Por isso, f de x pode ser trocado por y. O a e o b são chamados de coeficientes da função. E aí a gente vai ver isso já já, dentro da nossa aula, tá bom? Aqui alguns exemplos de função afim para a gente, ó. F de x igual a x menos 5, com o a valendo 1, ó. Do lado do x não tem nada, mas aqui tem um valor, só não está aparecendo. É 1, certo? E o menos 5 é o valor do b. Dá para perceber que o a ele está sempre acompanhando o x e o b ele está sempre sozinho, igual a nossa versão
algébrica da função. A está sempre do lado do x e o b está sozinho, tá? Nessa outra função aqui, g de x. Ah, professor, mas você não disse que era f? F de x? Não, mas f de x, g de x, h de x, i de humano, j igualdade, enfim. O abecedário da Xuxa pode ser usado aqui, tá bom? Então eu posso usar qualquer letra, desde que esteja entre parênteses o x. Né? O Cauã até riu agora. Bom, mas vamos lá. G de x é igual a 2x mais 1,5. Aí agora aqui o valor do A é 2, porque está acompanhando o x. E o valor do B é 1,5, 1,5. Tá aqui, ó, certo? Para vocês. Mais um exemplo. H de x, H de humano, né? A gente vai falar, né? H de x é igual a menos 2x mais 12. Aí agora aqui, quem é o A? Menos 2 sobre... Perdão, né? Menos 2 sobre 5x mais 12. O A vai ser menos 2 sobre 5 e o B vai ser 12. Por fim, a gente tem mais um exemplo aqui, m de x, onde a função é só menos x. Ah, professor, mas ela não tem que ter o b? O b está aqui, só não aparece. O b vale quanto? Vale zero. Quando o b vale zero, eu não preciso somar nada com zero. Então, eu só coloco menos x. Eu poderia colocar menos x mais zero? Poderia. Mas não precisa, né? Então, só o menos x. E o valor do A é menos 1, porque bem aqui tem um sinal de menos. Bem aqui entre os dois tem um 1, só não está aparecendo. Porque na matemática a gente sempre tem uma coisinha para dificultar, tá bom? Vamos avançar. Tipos de função afim. Além de saber que vocês vão conhecer funções afim, quadrática, exponencial, logarítmica não. Ano passado a gente chegou até a dar modular, mas também não vai cair. A função afim, ela tem tipos, né? E aí e isso depende dos valores dos coeficientes dela. Depende do A e do B. Aí essa função afim, ela vai ser função afim sempre, mas ela pode ser uma função afim linear, uma função afim identidade ou uma função afim constante, certo? Aí a gente vai ver cada um delas. A função linear, a função afim, ela é dita linear quando b é igual a zero. Ou seja, lá no exemplo anterior, deixa eu voltar aqui, essa função aqui, ó, m de x igual a menos x, o b é igual a zero. Essa função aqui, ela seria linear. Ela é afim, mas ela é linear. Aí, quando acontece isso, a gente só tem isso aqui, ó, f de x igual a x, ou o y igual a x. Um exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x, eu só tenho valor para a, o a vale 2, o b vale 0. Olha essa g de x, menos 3x, g de x é igual a menos 3x, o valor do a é menos 3, mas o valor do b eu não tenho, certo? E, por último, h de x. h de x é igual a x. Nesse caso, o a vale 1 e o b vale 0. Perceba que eu deixei marcadinho aqui que o b vale 0 em todas. Então, toda vez que o b for igual a 0, eu tenho uma função linear. E aí, num gráfico da função linear, ela fica mais ou menos assim, ó. Por exemplo, a função f de x igual a 3x ou y igual a 3x, porque eu posso trocar f de x por y. Ela é um exemplo de função linear. Observando abaixo o gráfico dessa função, notamos que ela passa pela origem, pois como b é igual a zero, quando x é igual a zero, tem-se que y também é igual a zero. Por que isso, professor? Porque se eu colocar aqui no lugar do x 0, aí fica 3 vezes 0. Quanto é 3 vezes 0? 0. Então, o valor do y é 0, igual ao valor do x que eu dei para ele. Aí, ela fica aqui nesse ponto. E como a gente sabe, nesse pontinho aqui, ó. E aí, como a gente sabe que é uma reta, ela vai passar pela origem do plano cartesiano. Mas já já a gente vai entender bem direitinho como é que se faz para construir um gráfico de uma função afim, tá bom? Vamos avançar.
Outro tipo de função afim é a função identidade. Então, a gente diz que uma função é dita identidade quando b é igual a zero, continua igual a afim, certo? Quando b é igual a zero e quando a é igual a 1. Isso só vai acontecer, só tem um único caso para isso, né? Quando f de x é igual a x, ou seja, quando y é igual a x. Imagina que aqui tem um espelho, né? Um espelho falso, né? Na realidade. Aí o y quer se olhar no espelho. Quem é que ele vai ver? X. Ou seja, a identidade do y é x. Isso só acontece quando o b é igual a zero e o a também é igual a zero. A gente diz que função identidade é um tipo de função linear. Por quê? Porque no gráfico, se vocês olharem aqui no gráfico, ele também passa na origem. Toda função linear, o gráfico passa na origem do plano cartesiano, bem aqui, ó, no ponto 0 e 0. E percebam que, ó, observando o gráfico da função identidade f de x igual a x ou y igual a x, notamos que a cada valor de x é associado um valor numericamente para y, né? Por exemplo, quando eu digo que x vale menos 2, o y está se vendo e ele diz, é menos 2 também, eu também sou menos 2. É identidade, é igual. Quando o y é igual a menos 1, o x, ou quando o x é igual a menos 1, o y também é igual a menos 1. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. E assim vai sucessivamente, fazendo uma retinha. Tá aqui mais ou menos uma tabelinha mostrando isso pra gente, ó. X menos 2, então, substituindo, a gente encontra que o f de x é menos 2. Logo, para o ordenado, é menos 2 e menos 2, tá? Vocês viram isso na semana passada. O pessoal de FB viu na semana passada, né? Mas vamos seguir aqui. Bom, função afim, a gente já viu linear e identidade. Falta agora a última, a função constante. A função é dita constante, função afim é dita constante, quando o a também é igual, o a é igual a zero. Opa, quando o a é igual a zero, significa que eu não tenho valor para x. Por quê? Porque a função não é ax mais b. Se eu multiplico x por o a vale zero, e eu multiplicar zero por x, vai continuar sendo zero. Então, só vai sobrar o b. Então, a função constante, ela vai ser nesse formato aqui, ó, f de x igual a b, certo? E aí, como é que ela acontece? Ó? Por exemplo, f de x igual a menos 2, só tem o valor de b. O a é 0 e o b é menos 2. Nesse caso aqui, ela vai só indicar onde é que a reta vai passar. A reta vai passar no ponto menos 2 do eixo y, tá aqui. Aqui ela vai indicar no g de x igual a 3 que a reta vai passar no ponto 3 no eixo y, tá aqui, ponto 3. Entendam que a função constante, a característica do gráfico dela é que ela é paralela ao eixo x. Ela nunca vai tocar o eixo x, ó. Esse exemplo aqui, ó a diferença, ó. Nunca vai tocar o eixo x. Aqui também, ó, desse mesmo jeito, nunca vai tocar o eixo x. Note que o gráfico de uma função constante é uma paralela ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x, esse deitadinho. Pois todos os valores de x são associados a um mesmo valor de y, não importa qual seja o valor. Se eu imaginasse aqui que x fosse igual a 1, aí 0 vezes 1, 0. 0 mais 3, 3. Continuaria sendo 3, certo? Então, assim, a gente acaba por criar essa situação. Quando x é igual a 1, o y também vai ser 3. Quando x é igual a 2, o y vai continuar sendo 3. Não vai alterar de jeito nenhum. Por isso é constante. Se mantém. Que nem a velocidade, por exemplo. Quando você vai sair por aí, né, acelera. Se você manter a aceleração constante, significa que você não altera a sua velocidade. Ela fica estável, né? Por exemplo, estou andando na estrada a 40 km por hora. Só fico a 40 km por hora. Isso é constante, né? É mais ou menos isso. É da ideia que a gente vê isso daí, lá da física. Bom, mas vamos seguir, né? Atividades resolvidas. Tá lá no livro também, certo?
Antônio possui em seu sítio um sistema de bombeamento, outra vez um bombeamento, como descrito no início do capítulo. Considerando que a potência da bomba d'água utilizada é 450 watts, então ela consome 0,45 kW de energia elétrica. Escreva uma função linear que represente o consumo dessa bomba d'água em kWh durante o tempo em que ela está em funcionamento. Deixa eu logo deixar claro que vai acontecer muito isso daqui. Você tem que descobrir qual é a função linear. Lembra que a função linear ela é uma função f de x igual a x mais b, certo? Só que aqui, se a gente for olhar bem, vamos ler a letra B. Calcule o consumo dessa bomba d'água se ela permanecer em funcionamento durante 2, 6 e 8 horas. Beleza. Bom, primeiro, não existe uma quantidade fixa. A gente só disse que lá a bomba consome 0,45 kW de energia. Aí essa aqui é quilowatt-hora, kWh, quilowatt-hora, ou seja, a cada hora, que eu ainda não sei quantas horas vão ser, o consumo dessa bomba d'água é de 0,45. Assim, a gente pode, chamando C o consumo da bomba, e em quilowatt-hora, e ter o tempo em horas, a função a gente pode representar desse jeito, ó, C de T, ou seja, o consumo de T horas da bomba d'água utilizada é de 0,45 kW por hora. Só que a hora aqui está sendo expressa pelo T de tempo, né? Vai depender do tempo, da hora, da quantidade de horas. Então, o jeito mais prático de você aprender a dizer qual é a função linear de uma situação é praticando, tá, gente? Praticando muito. Tem muitas questões lá das atividades recomendadas que vocês podem fazer. Quando eu for cobrar, vocês vão acabar já tendo feito, então é só passar limpo, colocar lá bem bonitinho. Isso aí é para vocês brincarem e rascunhar mesmo, tá bom? Bom, já calculando o consumo em 2 horas, em 6 e em 8, significa que o consumo não vai ser mais em T horas, vai ser em 2 horas, em 6 horas e em 8 horas. Perceba que no lugar do T, eu coloquei 2, 6 e 8. Então, quando eu coloco 2, onde tiver T na minha função, eu substituo por 2. No caso, fica o consumo em 2 horas vai ser 0,45 vezes o T, só que o T agora é 2. Então, 0,45 vezes 2, que dá 0,9. 0,9 que? Quilowatt-hora. Se forem 6 horas, então o consumo em 6 horas vai ser igual a 0,45 vezes as 6 horas, que dá 2,7 kWh. E, por fim, o consumo em 8 horas vai ser 0,45 vezes o tempo, que agora é 8 horas. E aí a gente vai totalizar 3,6 kWh, tá bom? Tá bom até agora, né? Vamos avançar. Essa outra atividade resolvida aqui pergunta: qual a lei de formação da função afim, tal que f de menos 1 é 2 e f de 1 é 0, certo? Aí, nesse caso aqui, você tem que saber que a lei de formação, vou até usar o lápis aqui. Vou usar o lápis, vai ficar meio estranho. Eu devia ter, né, feito os meus meios digitais, mas tudo bem. A gente sabe que a função é f de x igual a quem, gente? Igual a x mais b, certo? Beleza. Aí, no lugar de f de x, eu tenho a possibilidade de botar 2 e botar 0, certo? Então, eu posso dizer que eu tenho uma função que é ax mais b, que é igual a 2.
E eu tenho a possibilidade de dizer que eu tenho uma outra função, que é ax mais b igual a zero. Nessa primeira bem aqui, eu usei menos 1 para o valor de x. Então, eu vou substituir bem aqui esse x por menos 1, tá bom? Então, vai ficar a vezes menos 1. Deixa eu só apagar aqui, para botar aqui para vocês entenderem. Aqui vai ficar multiplicado por menos 1, certo? Só que aí menos 1 vezes a fica menos a. Então, vou apagar logo isso aqui e vou colocar o menos a. Já nessa daqui, o valor nessa segunda aqui, o valor de x que eu coloquei foi 1. Então, quando eu faço x igual a 1, a vezes 1 continua sendo a. Então, eu vou só apagar o x daqui. E aí, a gente cria um sistema de equação. Que eu posso cancelar esse a com esse, porque eles são diferentes, né? Quando a gente faz um processo de soma, certo? E aí, a gente vai ter b mais b é 2b. 2b é igual a 2 mais 0, 2. Logo, o valor do b é 2 dividido por 2, que dá 1. Aqui eu encontrei o valor do b. Pronto. Para eu encontrar o valor do a, é simples. É só eu pegar uma dessas duas funções aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa primeira, essa segunda aqui, que está mais fácil ainda pra gente, ó. Vou puxar ela para cá. Eu tenho que a x, né? Era x, né? Mais, perdão, deixa eu só cancelar aqui, não precisa do x mais não, é louco, certo? Uma a mais b é igual a 0. Só que b, eu já sei que b vale 1. Então, fica a mais 1 igual a 0. Passa esse 1 para o outro lado positivo, vai para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, eu vou descobrir que o a vale menos 1. Tá aqui. O que eu tenho com esses dois valores? Agora eu tenho condições de montar a minha função, ó. Pegar ela bem para cá. Como eu sei que o a vale menos 1 e o b vale 1, eu posso substituir aqui. Então, f de x vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos a, aliás, menos x, né? Porque se no lugar do a eu estou botando menos 1, vai ficar menos x mais o valor do b, que é 1. E aí eu consegui calcular eu consegui saber a função da minha situação. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, pra vocês, tá bom? Depois eu vou mandar esse slide para vocês, só não vai ter esse rabisco aí. Aí vocês podem fazer esse rabisco depois para vocês. Lembrando que essa aula vai estar disponível para vocês no YouTube, tá bom? Beleza, vamos lá. Gráfico da função. Aí o gráfico da função, o estudo dele tá nessas páginas bem aqui, né? 79, 80, 81, 82, 83 e aí 86 e 87. Por que deu um pulo? Porque essa parte onde fala de função crescente ou decrescente, tá bom? As atividades recomendadas, mais uma vez, 84, 85 e 86 são outras, né? E aqui vocês o quê? Vocês vão praticar. Não estou cobrando nenhuma dessas atividades, mais uma vez. Aqui é para vocês exercitarem para quando chegar na semana que vem eu vou cobrar as questões de uma lista. As questões vão estar dentro dessas atividades recomendadas. Eu só não vou dizer quais, né? Agora, só vou dizer semana que vem. Não é para ser na semana que vem? Pronto, vai ser na semana que vem, tá bom? Mas dessas questões que vocês vão retirar na semana que vem, as que eu vou cobrar de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Situação, problema para o gráfico da função afim. Como esboçar um gráfico de uma função afim? Bom, o gráfico de uma função afim
é dado pela representação de todos os pontos no plano cartesiano. Todos. E aí, a gente já viu que o gráfico da função é uma reta. Só que é muito difícil, porque numa reta existem infinitos pontos. A gente não consegue botar todos os pontos em uma reta. Sempre vai ter condições de colocar mais um, e mais um, e mais um, e mais um, porque é infinito. Porém, é impossível calcular todos esses pontos. O livro diz isso. Assim, a gente calcula as coordenadas de alguns pontos. A gente pega uns em especiais e calcula. E aí a gente traça uma linha que passa por todos esses pontos. Pronto. A gente tem uma reta. Primeiro, uma ideia, uma coisa clara. Uma reta, se eu tiver um ponto, eu tenho um ponto aqui, ó. Esse pontinho bem aqui. Eu posso passar uma reta assim, posso passar uma reta assim, posso passar assim. Por um ponto passam infinitas retas, certo? Só que quando eu tenho dois pontos, imagina que eu tenho esse e esse. Agora eu só tenho uma única reta que passe por esses dois pontos. Não existe outra reta que passe por esses dois pontos, a não ser que ela seja coincidente, ou seja, ela esteja em cima da outra, ela seja igual, tá? E isso aí é conteúdo lá do 8º ano. Depois vocês podem dar uma olhada no caderno de vocês do 8º ano, tem muita coisa. Então, observe como podemos esboçar o gráfico de uma função afim, certo? A função afim é essa, ó, 2x menos 1, certo? Inicialmente, vamos atribuir valores para x. A gente sempre vai fazer isso, a gente atribui valores para x e calcula valores correspondentes em y. Ou seja, quando eu dou um valor para x, eu sempre descubro um y. Lembra da definição anterior de funções que a gente tinha? O conjunto A era o x e o conjunto B, os resultados, eram o y. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que aí aqui, no gráfico, aqui no exemplo, ele me deu 5 pontos. Ele usou 6 valores, perdão, para x. Quando ele usa 6 valores para x, ele encontra 6 valores para y. Só é aplicar na relação, que é a função, certo? Aí, professor, mas vai ser sempre função? Vai, porque a gente está falando de reais em reais, ou seja, todos os números estão sendo incluídos no segundo conjunto. Então, sempre vai ter um elemento do primeiro que vai se ligar a um único elemento no segundo, tá bom? Vamos lá. Menos 2. Quando x é menos 2, o f de x igual a 2x menos 1, substituindo, ó, menos 2 no lugar do x, então aqui também vai ser menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Quando eu aplico menos 2 para o valor de x, eu descubro que o meu y vale menos 5. Está aqui um par ordenado. Quando eu faço para o x igual a menos 1, eu vou descobrir que o meu y vale menos 3. Está aqui mais um par ordenado. Quando eu faço x igual a 0, eu descubro um outro par ordenado. Olha aqui, menos 1. Então, 0 e menos 1. Quando x é igual a 1, eu descubro mais um par ordenado, 1 e 1. Quando x é igual a 2, eu descubro um outro par ordenado. Eu descubro que o y vale 3, então eu tenho 2 e 3. 2 para x, 3 para y. E aqui nesse outro, 3 para x, quando eu aplico na função, eu descubro que o y vale 5, 3 e 5. Aí eu venho aqui, ó, menos 2 e menos 5, tá aqui o primeiro. Menos 1 para x e menos 3 para y, tá aqui o segundo ponto. 0 para x e menos 1 para y, tá aqui o terceiro ponto. É sempre mais difícil explicar esses pontos sobre os eixos, tá bom? Depois vem o 1 e o 1, 1 para x e 1 para y. Em seguida, 2 para x e 3 para y. E por fim, 3 para x e 5 para y. O professor precisa descobrir todos esses pontos? Não. Eu recomendo 3 pontos para vocês, certo? Vou até botar aqui para vocês. Vai ser sempre esse rapazinho aqui. Pode botar sempre esse aqui para calcular, tá bom? Sempre bote x igual a 0, tá? O outro ponto, você vai escolher um valor. Você vai escolher um valor negativo e você vai escolher um valor de preferência que ele seja o oposto desse. Ou seja, se ele é o oposto, ele vai ser positivo. Por exemplo, se você escolher o menos 2 aqui,
Aqui você vem aqui e escolhe o mais 2, o 2, tá bom? Basta 3 valores. Por quê? Porque vai dar certo. Até com 2 dá certo se você quiser, mas com 3 fica mais bonito, tá bom? Bom, note que determinamos, continuando aqui no livro, ele diz assim, note que determinamos 6 pares ordenados que satisfazem essa função. Como o domínio, o primeiro conjunto, são os reais, podemos atribuir infinitos valores para x, obtendo, consequentemente, infinitos pares ordenados x e y. Aí a gente traça, em cima desses pontos, uma reta. Essa reta é a função afim. É assim que a gente esboça o gráfico de uma função afim. Vocês vão fazer isso divinamente bem nas atividades que tem recomendadas, viu? Se vocês quiserem fazer já para praticar. Beleza. O zero, dentro do gráfico da função afim, a gente consegue, por exemplo, calcular o zero, descobrir o zero da função afim. Em funções, aprendemos que o zero de uma função afim, no conteúdo anterior, funções. A gente aprendeu que o zero de uma função é aquele valor de x que torna a função igual a zero, ou seja, o f de x ele tem que ser igual a zero. Como a gente está falando de uma função do tipo f de x igual a x mais b, então, e a gente falando de zero da função f de x igual a zero, então eu tenho que dizer que o meu f de x, que o meu ax mais b vai ser igual a zero. F de x é quem? Ax mais b, tá aqui, ax mais b. Só que o f de x eu estou dizendo que ele é igual a zero, então isso aqui vai ser zero. Quando eu faço isso, eu tenho ax mais b igual a zero. Toda vez que eu igualo a expressão a zero, a função a zero, eu estou dizendo que eu vou descobrir o meu zero da função, certo? E aí vocês podem ainda pode até melhorar um pouquinho e dizer que o valor de x que torna a função igual a zero na função afim é menos b sobre a. Por quê? Porque o b passa negativo e o a está multiplicando vai passar dividindo, tá aqui. Graficamente, o zero de uma função afim, gente, nada mais é do que o valor da abscissa que intersecta o eixo x. Veja o gráfico da função afim, f de x igual a menos x mais 2. O que eu quis dizer aqui com intersecta? Intersecta significa assim, ó, o zero da função afim é o ponto no eixo x. É um ponto no eixo x. Aqui, quando fala o valor da abscissa, é um ponto no eixo x. Aonde, professor? Aqui, ó. Quando eu digo que a função é igual a zero, ó, f de x é igual a zero, eu digo que x vale 2. Olha aqui, ó. Quando f de x, que é 0, o y vale 0, o x vale 2. Olha esse pontinho bem aqui, ó. 2 para x, 0 para y, 0 para a função. Toda vez que a reta toca o eixo x, onde ela tocar, o gráfico, onde esse gráfico tocar, a gente vai dizer, então, que ali é o zero da função. Se tocasse bem aqui, ó, nesse ponto, menos 2, seria aqui o nosso zero da função, mas não é, porque, obviamente, tem uma relação. Mas vai ter outras relações em que vai considerar, por exemplo, o valor do zero da função é 3, o valor do zero da função pode ser 0. Nesse caso aqui, ela vai ser um tipo de função identidade oposta, né? Então, a gente vai ver essa identidade oposta, isso mesmo. Vocês vão ver, já não vão ver isso aqui, né? Mas é isso que acontece. Bom, passando. Os coeficientes da função afim. Vou dar uma aceleradazinha aqui, né? Os coeficientes da função afim determinam em valores e graficamente o que uma função está expressando. No caso da função afim, temos como coeficientes o a e o b, e detalharemos cada um deles a seguir. O coeficiente a, lembra que a função é f de x igual a x mais b. O a, que acompanha a incógnita x, ele é conhecido como coeficiente angular. A partir do mesmo, é possível identificar quando uma função afim expressa valores crescentes ou decrescentes. Crescentes ou decrescentes. Se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, tá aqui, ó. Se o a é positivo, a função é crescente.
Se o A é negativo, a gente diz que a função é decrescente, certo? Graficamente, ele é responsável, o A, ele é responsável por dizer, por indicar da esquerda para a direita no plano cartesiano quando a reta, o gráfico da função afim, ele cresce ou ele decresce, ou seja, a sua declividade ou aclividade. Se vocês quiserem melhorar, né? Mas a aclividade é não clividade, né? Na realidade. Declividade, ela pode subir ou descer, crescer ou decrescer. Nesse caso aqui, ó, f de x é igual a 1 sobre 2x menos 1. O 1 sobre 2, 1 meio, ele é positivo. Ele é maior do que zero. Se ele é positivo, a função é crescente. Só assim, só olhando pela maneira algébrica, eu já digo que ele é crescente. Mas graficamente eu também consigo provar isso. Ó, da esquerda para a direita, deste lado para esse, não tem não. Desse lado para esse, a gente tem uma função que ela vai subindo, certo? E aí a gente diz que ela está crescendo. Já nesse outro caso aqui, ó, g de x é igual a menos x mais 3. O valor do a é menos 1. É negativo. Então, essa função aqui, ela é decrescente. Graficamente, o que vai acontecer? Da esquerda para a direita, a função ela vai, ó, descer. E aí, quando ela vai descendo, a gente diz sempre da esquerda para a direita. Ela vai descer ou ela vai subir. Quando ela está descendo desse jeito, a gente diz que a função ela é decrescente. Próximo passo. O coeficiente b, gente, ele é conhecido como o ponto onde o gráfico, a linha, né, que representa o gráfico da função afim à reta, vai tocar o eixo y. Por exemplo, se b for positivo, significa que a reta, o gráfico que intersecta o eixo y, ela passa na parte positiva. Se for zero, vai passar exatamente no centro, no ponto de origem. E se o b for negativo, vai passar na parte negativa do eixo y, o eixo em pezinho. Olha aqui para ficar mais claro, ó. Nesses exemplos aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3, o b vale 3. Então, a reta vai tocar o ponto 3 no eixo y. Olha esse aqui, ó, o gráfico, o g de x é igual a 2x menos 2. Perceba que menos 2 é o valor do b. Então, essa reta ela vai tocar no eixo y no ponto menos 2. Sempre vai acontecer isso. Sempre, 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 sempre. É duas certezas na vida. Isso e a morte. Tá bom? H de x é igual a x mais 3. Olha o valor do b. 3. Vai tocar no ponto 3. E aqui, 3x menos 3. Vai tocar no ponto menos 3. Está aqui, tocando no ponto menos 3. No eixo y. No eixo y. Se fosse 2x mais 1. 2x mais 1. Ela iria tocar no ponto 1 do eixo y. Se fosse 50 milhões x mais 7, mais 5, aliás, porque o gráfico não tem aqui, né? Ela iria tocar aqui, ó, no ponto igual a 5, tá bom? E aí aqui a gente tem algumas atividades resolvidas que vocês vão poder depois, com o decorrer do tempo, de vocês verem essa situação, né? Mas aqui, através do gráfico, a gente consegue também determinar quando uma função, aliás, qual é a função afim. Ou seja, eu tenho o gráfico e eu consigo determinar a expressão algébrica que transmite essa questão. Como? Da seguinte forma. Utilizando os valores que eu tenho aqui, ó. F e g de x são funções afins. Elas são expressas por esse formato. O f de zero, quando a função zera, aqui, ó, vermelhinho, né? Quando f zera, o valor da função é menos 1. Ele dá essas informações para a gente. E o f de 2, quando f é igual a 2, a gente diz que o resultado da função é zero. Tá bem aqui, ó. 2 é zero. Quando a função é igual a zero, a gente significa que a gente chegou no que a gente conhece por zero da função, tá bom? E aí,
você vai fazendo essas atribuições até descobrir o valor do B e até descobrir o valor do A. Quando você descobre esses dois valores, né? Aqui é fácil dizer qual é o valor do B, ó. F, o valor do B é menos 1. Já está aqui, dado para vocês. Então, só precisa substituir na segunda fórmula o valor do B para descobrir o valor do A, que vai ser 1/2. Está aqui claríssimo para vocês. No G, é da mesma maneira, né? Você vai fazer o mesmo processo. O G de 0, ou seja, quando o x é igual a 0, o y é igual a 3. Tá bem aqui, ó. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 3. É o ponto onde toca o eixo y. E quando o x é igual a 4, a função é que é igual a 0. Então, tá bem aqui, ó. 0. E aí, como eu tenho esses dois pontos, né? O zero da função e o valor do b, eu consigo calcular também essas situações. O b vale 3, que eu já sei. Então, na segunda, eu vou substituir o valor do b. E vou descobrir que o valor do a é menos 3/4. E aí eu consigo calcular, certo? Aí, ele ainda pede para descobrir esse ponto P aqui, né? Esse ponto P é incomum tanto para a função g quanto para a função f. É só igualar as duas funções. Você iguala f de x e g de x. Aí você pega 1/2 sobre 2x menos 1 e iguala com menos 3/4 x mais 3. E aí você faz os processos de equação do primeiro grau tranquilamente, sem nenhum problema. Você vai descobrir um valor para x. Quando você descobre um valor para x, você sabe muito bem que você vai conseguir descobrir um valor para y, certo? E aí, quando você substituir esse valor de x, você vai descobrir que o y vale 3/5. E aí você consegue descobrir quais são as coordenadas do ponto P, tá bom? Gente, ainda tem essa outra questão que vai ficar para vocês aí fazerem, tá bom? E assim, eu espero que a aula tenha sido muito boa, proveitosa. Só deixar aqui os próximos passos informados para vocês é o seguinte: semana que vem tem atividade. Semana que vem tem atividade. No dia 13 tem o simulado do SPAES, né? Hoje à tarde tem aula de SPAES com o John. E na 14ª semana, daqui a 2 semanas, a gente volta a ter uma aula e a gente vai ver o estudo do sinal e vai fazer uma revisão, tá bom? No mais, no tempo certo, tudo vai dar certo. Você deve ter calma, deve deixar Deus trabalhar, não tenha medo, não se preocupe. Eu sei que vocês têm que ir para a próxima aula, então só para agradecer mesmo a presença de vocês. Muito obrigado.